Olá! Estamos de volta com mais um programa Conversando Direito. Um programa que quer levar informação para que você seja um bom cidadão. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é direitos dos deficientes. Para falar sobre isso conosco, está aqui a doutora Magda Arantes, que é vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Ela vai nos explicar quais são esses direitos e quais os cuidados a pessoa que tem um estabelecimento comercial deve ter para garantir o direito das pessoas com deficiência. Muito obrigada pela sua participação, Magda, no nosso programa. Eu é que agradeço, Célio, o convite. Pois é. A primeira pergunta, por que uma comissão dentro da Ordem dos Advogados para tratar dos direitos do deficiente físico? Bem, a OAB se preocupa hoje, com essa questão da pessoa com deficiência, uma vez que hoje a gente tem no nosso país cerca de 25 milhões de pessoas com deficiência, seja ela auditiva, seja ela visual, física, sensorial, intelectual. Então, tendo em vista este número de cidadãos, a OAB, tendo em vista a questão mesmo de grande número de advogados, inclusive com deficiência, a OAB, então, formou essa comissão voltada realmente para preservar, para estar junto a instituições, para estar buscando junto aos cidadãos quais que são as demandas, o que vem acontecendo, o que vem ocorrendo junto aos direitos das pessoas com deficiência, junto aos governos estadual, municipal ou federal. Certo. Nós sabemos que temos o ordenamento jurídico, que são as leis produzidas no Brasil, e como é a proteção do deficiente nessa legislação, seja em sede constitucional ou infraconstitucional? Como é que está o ordenamento jurídico na construção dos direitos dos deficientes? Bom, o ordenamento jurídico, após o decreto que veio em 2008, foi estabelecido no Brasil, veio a Convenção da ONU, que sacramentou o direito das pessoas com deficiência. Então, a Convenção Universal que sacramentou esses direitos, graças ao governo brasileiro, graças a um trabalho também do próprio Conselho Nacional de Justiça, graças a um trabalho de todo vamos dizer, de todo um efetivo a nível estadual, a nível federal, as pessoas com deficiência tiveram os seus direitos passaram a ter os seus direitos mais respeitados, segundo a Convenção Nacional da ONU, a Convenção Internacional, digo, uma vez que esta convenção veio trazendo inovações a nível de conceitos, Esta convenção veio tirando aquele estigma de que pessoas eram portadoras de deficiência, Acabou-se aquele conceito. Hoje fala-se em pessoas com deficiência e não pessoas portadoras de. As pessoas não portam, as pessoas que portam, a gente porta um celular, a gente porta uma mochila, a gente não porta uma deficiência. A gente tem ou não tem uma deficiência. Então, a Convenção da ONU trouxe inovações de acessibilidade. Isso foi muito bom, isso foi um progresso muito bom. E a Convenção da ONU teve força de uma emenda constitucional. Interessante. E isso realmente foi um avanço muito grande a nível nacional, a nível do nosso país. Isso realmente garantiu muitos direitos e daí nós tivemos muitos avanços a nível dos direitos das pessoas com deficiência, a nível do nosso país, a nível do Brasil. Ótimo. Isso significa que, estando em sede constitucional, que é a lei mais importante que nós temos, as políticas públicas são formatadas
para aplicar esse preceito constitucional, não é isso? Com certeza. E essas políticas públicas estão sendo aplicadas? Dê exemplos de algumas dessas políticas públicas. Estão sendo aplicadas, eu poderia te dizer, estão sendo aplicadas, vamos colocar um parênteses, né? Muitas vezes no Brasil, infelizmente, muitas coisas ainda acontecem na base da pressão. Entendi. Então, o que ocorre? As políticas públicas hoje no Brasil, a acessibilidade, por exemplo, vamos falar, toda cidade, hoje todo prédio público é obrigado a ter acessibilidade. Acessibilidade em que sentido? Acessibilidade de uma rampa, né, para um cadeirante, acessibilidade tátil para um deficiente visual, acessibilidade auditiva para um deficiente auditivo. Então, hoje você vê, as políticas públicas estão sendo implementadas e elas estão sendo cumpridas, muitas vezes, por força mesmo do trabalho de uma procuradoria, de um promotor, né? A gente vê, hoje aqui em Minas Gerais, a gente tem a promotoria da pessoa com deficiência, que é extremamente ativa. Os procuradores, os promotores de Minas Gerais fazem um trabalho muito efetivo. Então, a gente tem um pouco, não um pouco, eu diria que é mesmo por força de lei e por uma certa pressão que acontece. Entendi. Porque ainda não há uma conscientização não há uma como seria o conscientização. ideal. Magda, eu fiz uma análise de jurisprudências acerca de lesão a direito dessas pessoas. E aqui há dois casos muito curiosos. Dois bancos foram condenados a pagar indenização por dano moral, uma vez que, no primeiro caso, uma pessoa que portava muletas metálicas passou constrangimento ao passar pela roda da porta, que tinha detector de metal, e um segundo, não havia rampa de acesso para cadeirantes, ele teve que ser atendido na rua e, portanto, o banco foi condenado a pagar uma indenização por dano moral. São casos dessa pressão que você mencionou que acabam gerando a conscientização? Infelizmente. Infelizmente, são esses casos que geram essa conscientização, né, para que o direito, para que o que está estabelecido em lei seja cumprido, seja por instituições públicas, seja por instituições privadas. Você veja, todo supermercado já teria que ter hoje um leitor para um deficiente visual. E você não vê isso. A nível Brasil, você não vê. Você não vê hoje um restaurante que tenha um cardápio em braille, né? Então, são determinadas situações que geram constrangimento naquela pessoa que é deficiente, que tem uma deficiência. Ela não consegue exercer a sua cidadania plena, apesar de ser um cidadão na sua plenitude, pagar os impostos como qualquer pessoa que tenha ou não tenha deficiência. Esse trabalho de divulgação dessas regras vem sendo feito pela comissão da OAB? A comissão da OAB é uma comissão que está aberta à participação, inclusive, não só de advogados, como a participação da população em geral, no sentido principalmente de pessoas que estão envolvidas nesse trabalho, de pessoas com deficiência, né? De pessoas que estão enganjadas em instituições, de pessoas que estão interagidas com pessoas que convivem com deficiência. Então, na verdade, assim, a gente procura estar junto com a população em alguns eventos, a gente procura estar em algumas instituições, procurando realmente, buscando interagir e buscando esclarecer na medida do possível, até porque todos nós, né, temos a questão dos nossos próprios compromissos profissionais. Então, a gente, dentro das nossas limitações, das nossas possibilidades, a gente procura fazer esse trabalho de conscientização, sim. A OAB faz esse trabalho, sim. O que diz a Constituição Federal sobre o assunto? No sentido... Sobre o deficiente. Bom, a Constituição Federal, na verdade,
ela tem vários artigos que ela abre precedentes sobre o deficiente, sobre a pessoa com deficiência, né? Porque é até importante, queria fazer um parênteses aqui, que a gente, às vezes, até a gente que está militando com a pessoa com deficiência, às vezes costuma falar sobre o deficiente. E é uma coisa também que a gente tem que tirar esse estigma, sabe, Célio? Porque a pessoa, ela é uma pessoa com deficiência ou ela é uma pessoa sem deficiência, né? Hoje nós somos pessoas sem deficiência. Agora, a pessoa, a gente não pode falar o deficiente. Que é como se você colocasse em primeiro plano a deficiência. Exatamente. Eu entendi. Em primeiro plano é a pessoa. Ah, entendi. Tá certo? É muito então, importante. isso é muito importante, até pela questão da dignidade, que é um preceito da Constituição. Pois é, vamos falar sobre a Constituição no próximo bloco. Fique conosco. De acordo com o último censo demográfico divulgado em 2012 pelo IBGE, quase 46 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência mental, motora, visual ou auditiva. Este número corresponde a 24% da população total do país, embora 95% das crianças com deficiência, com idades entre 6 e 14 anos, estejam na escola. Outros indicadores, como o grau de instrução e posição no mercado de trabalho, revelam uma situação menos favorável dos brasileiros que têm algum tipo de deficiência. A doutora Magda Arantes está aqui conosco hoje no programa Conversando Direito, falando sobre o direito das pessoas com deficiência. Ela está nos explicando que esses direitos estão em sede constitucional e também infraconstitucional. Então, Magda, vamos falar sobre quais são esses direitos postos na Constituição Federal, que é a lei maior do Brasil. Isso. Bom, com o advento, como eu te disse, né, da Convenção da ONU, que teve força de emenda constitucional, hoje todos os direitos garantidos a pessoas sem deficiência são direitos da pessoa com deficiência. Ou seja, todos os direitos que são garantidos no artigo 5º da Constituição, dignidade, honra, imagem, todos os direitos são os direitos da pessoa com deficiência. Não existe mais nenhum tipo de distinção. A nível, poderíamos dizer que a única, hoje, a distinção que é feita a nível do artigo 201 da Constituição, que desde 88, quando foi aprovada, foi feita uma distinção para a questão da aposentadoria da pessoa com deficiência. E que no dia 3 de dezembro passado, de 2013, foi aprovada através do decreto presidencial, aonde prevê uma redução do tempo de aposentadoria, porque até então a pessoa com deficiência aposentava através de uma aposentadoria especial, como se fosse uma aposentadoria, vamos colocar aí, como se fosse uma aposentadoria, uma aposentadoria de esmola, vamos dizer assim. Hoje, a aposentadoria da pessoa com deficiência é uma aposentadoria com dignidade, como é a aposentadoria da pessoa sem deficiência. O que reduz é de acordo com de acordo com a deficiência dela. Desculpa, é de acordo com a deficiência. Ou seja, hoje o INSS faz uma triagem e se a pessoa tem uma invalidez grave, média ou leve, ela vai ter um tempo que pode reduzir até em 10 anos o tempo dela para se aposentar. É uma lei que veio regulamentar o artigo 201 da Constituição. E me parece muito justa. Muito justa, exatamente. Por quê? Porque, às vezes, aquela pessoa que tem
uma determinada deficiência, ela tem mais dificuldade para se locomover para o trabalho, né? Até por uma questão, igual nós dissemos no bloco anterior, de acessibilidade, uma questão de transporte público, uma questão mesmo não só de meio de transporte, mas também até uma questão de poder de logística ali dentro do próprio trabalho. Então, tudo isso, o governo, para poder, não só o legislativo, na época da promulgação da Constituição, levou em consideração e a presidente, no decreto em 3 de dezembro, que era o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, regulamentou este artigo e reduziu, então, o INSS hoje, inclusive, já está, vamos dizer, agendando essas aposentadorias para poder fazer esse estudo para ver em qual nível que a pessoa com deficiência se enquadra. Se é o grave, se é o médio ou se é o leve. Informação muito importante. Muito importante, realmente. Magda, agora eu observo o seguinte, a questão da acessibilidade e outras regras para garantir esses direitos. Muitas vezes a pessoa tem um estabelecimento comercial e não conhece as regras. Às vezes deixa de implementar uma medida que é um direito da pessoa com deficiência por falta de conhecimento. Qual a orientação você daria a essa pessoa que pensa o seguinte, não, eu quero garantir esses direitos, como é que eu posso saber o que eu devo fazer? Tem medidas muito simples, Célia, no dia a dia que um comerciante, um proprietário de um restaurante pode implementar que faz com que a acessibilidade de uma pessoa com deficiência fique mais tranquila. Eu vou te dar um exemplo. Para uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que seja deficiente visual, eu trabalhei mais de 10 anos com uma instituição de deficientes visuais e tinha o costume de sair com essas pessoas, e muitas vezes deparei em restaurantes de garçons chegar, eu estar no meio de 5, 6 pessoas com deficiência visual e o garçom se dirigir a mim e perguntar o que eles querem. E a maioria das vezes eu falava, pergunte a eles. Sempre falei, pergunte a eles. Eles são deficientes visuais, eles não são deficientes auditivos. Tá certo? Então, eu acho que são coisas básicas. A pessoa que tem deficiência, ela não tem nenhum tipo... Primeiro, quando a pessoa tem uma deficiência, ninguém precisa ter medo de conversar com a pessoa sobre aquela deficiência. Muito pelo contrário. A pessoa gosta que fale. Tem que se tratar que a pessoa tenha deficiência mesmo. De forma natural. De forma natural. Não ignorar, porque a pessoa tem ciência que ela tem aquela deficiência. Tá certo? Então, não precisa de tentar ignorar, não precisa de deixar aquela pessoa num canto. Aquela pessoa é uma cidadã plena. Trate-a primeiro como pessoa. Ela é uma pessoa de plenos direitos. Tem dignidade e aquele comerciante entrou um cadeirante para comprar uma linha num armarinho. Se está difícil para a mobilidade daquela cadeira ali, tente, né, ajudá-la sabe, colocar a cadeira num lugar mais acessível para ela poder escolher que linha que ela quer. Ou pergunte se ela quer ajuda. Se ela também dizer que não quer, não tente ajudá-la. Muitas vezes as pessoas, sabe, tentam ser solícitas demais. Se a pessoa que tem a deficiência fala, não, muito obrigado, não ajude. Então, uma regra básica para aquela pessoa que está lidando com a pessoa com deficiência é essa, tratá-la como pessoa com deficiência. É o que eu te disse, nós hoje não temos deficiência, podemos ter amanhã. E eu imagino também, como a senhora bem disse, se houver uma dúvida, o próprio Ministério Público também pode ser consultado a respeito dos direitos, né? Claro. Não é? E o comerciante em geral, a população em geral, é básico. Você já deve ter deparado, muitos de nós deparamos com pessoas cegas querendo atravessar. Geralmente a pessoa vai lá e pega no braço dela. Não faça isso. Pergunte como que ela prefere, porque geralmente a pessoa cega prefere ela pegar no seu braço,
Cada vez que você pega no braço de uma pessoa cega, você tira a referência dela. Entendi. Entendeu? Então, são regras básicas de um comerciante, mesma coisa. Pergunte como que ele quer ser tratado. Se a pessoa é surda, pergunte, tente gesticular. Então, são coisas assim, tentar lidar com a deficiência, com a pessoa com deficiência, lembrando que aquela pessoa, ela pode ser uma pessoa com deficiência, mas ela é uma pessoa eficiente, ela é uma pessoa competente, porque eficiente é sinônimo de competente. Entendi. E não quer, por isso que eu te falei anteriormente, que a gente não pode falar deficiente. Entendi. A gente deve pensar na pessoa com deficiência. Com deficiência. E Isso é não uma pessoa deficiente, porque o deficiente é uma pessoa não competente. Entendi. E muitas vezes a pessoa deficiente, a pessoa com deficiência é extremamente competente. É. Agora, eu fiz um programa há algum tempo atrás a respeito das cotas para as pessoas com deficiência em empresas. E foram casos curiosos, mostrando como essas pessoas são de fato eficientes, têm uma produção muitas vezes maior do que as Muito pessoas maior. que não têm deficiência. Mas o que eu observei, conversando com uma das pessoas da área de recursos humanos, é que muitas vezes é difícil você encontrar a pessoa com deficiência para contratar. Como que está essa situação, Magda? Na verdade é o seguinte, hoje, graças à inclusão social, né, hoje a pessoa com deficiência está indo para a escola, vamos colocar, eu não gosto nem de usar esse termo, mas está indo para a escola regular, porque antes existia a escola, o São Rafael, que era específico para a pessoa com deficiência visual. Hoje não, hoje a pessoa com deficiência visual frequenta a escola regular, que eu não gosto desse termo, como estou te dizendo, mas não encontro outro no momento. Então, o que acontece? Hoje, o mercado de trabalho está mais apto a formar as pessoas com deficiência. Por quê? Por causa da inclusão social, que vem sendo implementada exatamente após 2008, exatamente após a emenda constitucional por causa da Convenção da ONU. Tá certo? Então, assim, hoje a lei de cotas, ela está ainda se esbarrando na qualificação, Isso. porque a qualificação até anteriormente, até 2008, as pessoas com deficiência paravam no primeiro ou no segundo grau. Por quê? Porque achavam dificuldade para entrar numa universidade, porque muitas vezes um professor de universidade achava dificuldade para poder ministrar uma aula para uma pessoa surda. Hoje você vai dentro de uma universidade, principalmente universidades, infelizmente, principalmente universidades privadas, você vê muitos alunos que são pessoas com deficiência frequentando cursos de direito. Você hoje, dentro do Tribunal de Justiça, vê inúmeros servidores formados em direito, né? Você vê hoje, dentro do Tribunal de Contas, servidores formados em direito, pessoas formadas em psicologia, deficientes visuais, deficientes auditivos, deficientes físicos. Então, hoje, o mercado de trabalho está conseguindo, hoje as pessoas com deficiência estão conseguindo se qualificar tendo em vista a inclusão social, mas as empresas ainda estão tendo dificuldade porque esse resquício vem, né, vamos dizer, de 2008 para cá, é que as escolas se abriram para que essas pessoas com deficiência pudessem passar a frequentar com mais regularidade cursos profissionalizantes. Ah, muito bom. Bom, as perspectivas, então, são muito boas. Muito boas. Magda, muito obrigada pela sua participação. Foi muito importante. Nós não devemos nos esquecer que a referência é pessoa com deficiência. Nunca falar deficiente, porque nós estaremos colocando em primeiro plano a deficiência e não a pessoa. Exatamente. Não é isso? Vamos colocar a pessoa em primeiro plano, pois as pessoas com deficiência são extremamente eficientes. É isso mesmo. Muito obrigada pela sua participação. Eu agradeço em nome da comissão. Um grande abraço a todos. Até o próximo programa Conversando Direito.